não deu pro homem, né? Ele bem tentou, vamos ser sinceros. Ele tentou bastante, tentou entrar na mente da Bia, tentou convencer a Bia a desistir, fez lá, lutou. Não dá pra dizer que o homem não lutou pra vencer a prova do líder. Mas não deu, né? Infelizmente, teve uma coisinha lá que deu nele, que acabou fazendo ele cair da plataforma e dar a vitória pra Bia. Sabe o que foi que deu nele? Cãibra. Ele teve cãibra nos pés. Tava muito frio, e aí o pé dele ficou todo travado, e aí o homem caiu da plataforma, e a Bia acabou se tornando a líder do BBB pela segunda vez. Aliás, se tem uma coisa interessante nessa edição do BBB, é que os líderes estão se repetindo muito, né? Ainda que tenha dado um giro, porque passou muitas semanas nas mãos do pessoal dos gnomos, nas mãos ali do Puxadinho, agora o negócio deu um giro ali e foi de volta para Bia. E o que vai ser dessa liderança dela? Bom, a gente vai ter que descobrir, obviamente. Agora, uma coisa é certa. Parece que a gente vai ter uma Yasmin nesse paredão, porque ela não vai poder ser salva de nenhuma maneira, porque foi ela que tirou a consequência. Não pode ser imunizada em hipótese alguma. Então é isso que a gente vai ver com a Yasmin. Essa aí só escapa do paredão se de fato ela conseguir uma bate-volta, se ela conseguir ou tiver a chance de ir numa bate-volta. Vai depender aí de quem a Bia vai indicar. Vai que de repente a Bia indica uma Plantana e aí a Yasmin fica disponível para votos da casa. Só que aí o Davi tá com muito ranço da Lady também. E isso pode contar, isso pode fazer uma boa de uma diferença. Então vamos lá comentar como é que foi essa prova do líder. Vamos lá comentar como é que tudo foi por ali, como é que as coisas andaram por lá. E vou ser sincero para vocês, vou ter que voltar um pouquinho, porque a gente estava ao vivo na hora que os 3 primeiros saíram. Vamos ter que dar uma relembrada nisso. Bora lá dar essa relembrada. O Buda foi o primeiro a sair. A gente falou isso aqui ao vivo. O Bila e a Yasmin vieram logo depois. E aí o quarto a sair dessa prova foi justamente a Alane. O Buda saiu primeiro porque ele escorregou, pelo que ele mesmo disse ali, caiu da plataforma e tirou logo a consequência de estar no paredão. O Buda já tá ali, ele conseguiu escapar dos votos da casa. E aí, quando ele sai dali, ele mesmo fala: porra, não era para eu ter perdido essa prova, mas era uma prova complicada para mim. Ele admite, inclusive, que era uma prova extremamente difícil, porque é uma prova que favorece quem tinha um porte físico melhor. Não estou dizendo que pessoas mais gordas não pudessem participar de uma prova dessas e resistir bastante. Só que pessoas mais gordas têm um problema na coluna. Você tem que... a coluna dói muito se você ficar em pé por muitas horas. E aí você tem que suportar isso. E no final acaba que não dá muito certo. Aconteceu com o Buda a mesma coisa e com o Bila, logo depois, também a mesma coisa. Matheus, eu pensei que ele fosse resistir bastante, mas ele não conseguiu nem chegar em 12 horas de resistência. Ele parecia ser bom de prova, mas no fundo eu acho que ele não é tão bom de prova assim. Aí quando deu aquela jatada de gelo seco em cima do Bila, o Bila também desistiu. Isso já foi um pouquinho mais. O Buda durou, acho que se eu não me engano, 40 minutos de prova e o Bila durou 50 minutos por aí de prova também. O Bila tirou como consequência não poder fazer a prova do anjo de amanhã. Lembra lá da dinâmica que o Tadeu falou? Não vai ter prova do anjo pro Bila. Todo mundo da casa vai poder fazer a prova do anjo, menos o Bila. Ele já tá de fora dessa prova. E aí quando ele saiu de lá, ele disse que estava com tanta dor, uma dor que ele não tinha sentido há muito tempo, que ele se jogou no chão, inclusive reclamando de muita dor, ele estava chorando de dor. Aí o Buda falou para ele se levantar devagar, por causa da dor que ele estava sentindo, que era
por causa de todo o esforço físico que ele estava fazendo. Aí eles estavam falando lá como é difícil ser gordo, como é difícil ter que aguentar um peso muito grande. Aí o Buda falou que ele entende que o fato dele ser gordo tem a ver com várias escolhas da vida dele, escolhas erradas que ele fez, escolhas complicadas na alimentação e outros tipos de estilo de vida. E ele diz que ele não pode se culpar exclusivamente por isso, porque são coisas que também têm a ver com a história familiar dele e tal. Então ele já usou essa desculpa toda aí para se justificar pelo fato dele não conseguir vencer a prova do líder. Vai ser meio complicado, inclusive, pro Buda agora, porque afinal ele já está no paredão. Ele pode até fazer a prova do anjo, só que não vai fazer diferença para ele. É meio que nada. O que ele só vai ganhar? O almoço do anjo e aquele vídeo da família, que seria engraçado. Inclusive, aquele vídeo da família, ele vê que a mulher dele não estava fazendo parte daquele vídeo. Isso aí seria engraçado de ver. Mas no fundo, eu acho que ele também não vence a prova do anjo. E também não faz muito sentido para ele lutar por uma coisa que não vai fazer diferença no final. Ele não vai poder ser imunizado. Então, ele mesmo já meio que jogou a toalha. E aí, no meio da prova, a terceira pessoa a desistir foi a Yasmin. Só que antes dela desistir, ela estava discutindo com a Lady a possibilidade de ter uma outra consequência naqueles livros. Uma outra forma dela ir direto para o paredão. Porque assim ela conseguiria estar fora do foco dos votos da casa e tiraria o prazer do Davi ou da Bia, qualquer um do outro lado, de votar nela para ela ir para o paredão. E aí ela resolveu apostar que ela ia sim tirar uma consequência nesses livros, que para ela era melhor ir pro paredão pelos livros do que por uma indicação do líder ou pelos votos da casa. E foi o que ela fez. Ela já não estava aguentando mesmo a prova, desistiu da prova e aí tirou a consequência. Ela tirou a consequência de não poder ser imunizada em hipótese alguma. Só que aí ela não entendeu o que isso significava. Ela disse que tá bom, eu agora vou poder fazer a bate-volta pelo menos. Eu acho que ela não entendeu que ela não pode ser imunizada sob hipótese alguma. Eu acho que ela entendeu que, de uma certa forma, ela só vai estar disponível para o paredão para ser votada pela casa. Ela não entendeu que ela pode ainda ser indicada direto pelo líder. Então, quando ela saiu de lá, ela se deu conta que talvez o que ela pensou não fosse ser aquilo. Tanto que quando ela saiu, ela perguntou pro Buda: eu tirei não poder ser imunizada em hipótese alguma, então eu não posso fazer a prova do anjo? Aí o Buda disse: provavelmente você pode fazer sim a prova do anjo, só que você não vai ganhar a imunidade. Talvez você tenha que dar a imunidade para outra pessoa. Isso era lógico, inclusive. Eu acho que só a Yasmin não entendeu o que tinha acontecido nessa consequência. Era lógico, ela pode até participar, ela pode ter as regalias do anjo, mas não vai ter a imunidade do anjo. Então ela vai fazer a prova, mas obviamente é outra que não vai se esforçar para ganhar uma prova. Porque afinal, do que adianta você ganhar uma prova se você não pode ser imunizado em hipótese alguma, se você vai estar disponível para ser votado pela casa sem nenhum tipo de proteção? Não vale nem a pena, inclusive, né? É perda de tempo. Então eu acho que a Yasmin não vai se esforçar para absolutamente nada. E aí o Buda falou: talvez você consiga fazer a prova e tal, mas você vai ter que pensar aí em dar a imunidade para outra pessoa. E aí foi a vez da Alane desistir. A Alane, na verdade, ela escorregou na plataforma e ela tirou como consequência de ir direto pra xepa. Tanto que ela falou: pra mim não faz diferença mesmo, né? Pra mim não faz diferença se eu vou ou não vou pra xepa. A gente já não tá com nada mesmo e tal. A gente já não tem mais o que fazer. Então vamos direto pra xepa. De todas as consequências, essa poderia ser a pior. Então, a Alane e todos eles foram os 4 primeiros a tirarem essas consequências. E daí
a prova correu de maneira normal. Aí a Raquel foi saindo em seguida, a Pitel e a Fernanda também foram saindo. Só que aí a Fernanda, ela teve como uma estratégia, primeiro, contar várias sinopses de filmes, contar histórias de filmes ali, para começar a irritar todo mundo que estava na prova. Ela começou irritando lá o Davi com a Isabelle, depois ela irritou o Matheus, depois ela irritou a Bia, aí depois a Plantana ficou irritada com isso. E ela tentou, passou assim horas e horas falando. A Raquel logo depois, acho que a Raquel durou umas 2 horas na prova, também saiu porque ela estava com dores na coluna por causa dos seios grandes que ela tem. E a Fernanda com a Pitel continuavam a conversar, continuavam a falar ali, continuavam falando e fazendo tudo. Aí o Alegrete com a Bia já estavam traçando cenários pro paredão. O Davi até perguntou pra Isabelle se estava tudo bem, se ela ia desistir. A Isabelle perguntou pro Davi se estava tudo bem com ele. Ele disse que estava bem e que ele só ia largar aquilo de noite. Então a prova foi assim, foi um pouquinho dessa provocação. O Davi também cantou em vários momentos da prova junto com a Bia. Eles meio que tinham esse combinado. A gente vai cantar aqui, a gente vai incomodar aqui para ir fazendo os nossos oponentes saírem um por um. E aí quando ficar entre a gente, aí a gente vai lutar um contra o outro. E de fato esse acordo implícito dos dois foi o que aconteceu. Eles foram ficando na prova. Durante a madrugada mesmo, quem ficou na prova? A Pitel, a Fernanda, a Plantana, a Bia, o Matheus, a Isabelle e o Davi. Isso foi ficando durante quase toda a madrugada, assim. E aí, no momento que a Raquel desistiu, no momento que outras pessoas desistiram por causa das dores, houve lá uma conversa da Yasmin com o Buda e a Leide. Essa conversa, eles estavam pensando nos cenários de irem para o paredão. Aí a Leide disse que o Davi e a Isabelle estavam ruins de prova. A Leide, inclusive, chegou a chamar o Davi de fraco. Só que aí eu te pergunto, o Davi é fraco mesmo? Porque o Davi, pelo menos, bateu na trave, inclusive. Mas ela não bateu e nunca venceu nenhuma prova no BBB, né? Que estranho esse conceito do Davi ser fraco. E aí a Yasmin tava lá conversando com o Buda também na cozinha. Ela tá preocupada de ir pro paredão com o Buda e a Leide. Inclusive, o Buda disse que se o pessoal de lá organizar tudo direitinho, pode sim fazer com que eles caiam no paredão. Só que aí o Buda disse que isso pode não ser também um grande problema para eles, porque eles podem juntar forças e aí os 3 conseguiriam pelo menos se salvar com mais facilidade. Aí a Yasmin estava dizendo que ela não quer ir pro paredão com os 3 ao mesmo tempo. Ela quer ir, se ela tiver que ir, ela quer ir sozinha, sem o Buda, sem a Leide, porque senão um dos 3 vai acabar se dando mal ali, né? Acho que não precisa ser tão lógico assim, mas foi o que ela pensou. Aí o Buda disse que agora eles somam mesmo forças no paredão. Aí a Yasmin acredita que se o Davi fosse o líder, ele sim indicaria ela direto pro paredão. Aí o Buda já disse que não acredita muito nessa hipótese do Davi indicá-la direto pro paredão. E a Leide se meteu no meio e falou, não, é mais fácil o Davi me indicar, porque eu é que tô tendo uma treta mais pesada com ele nesse momento. Aí o Buda diz que para eles ali é muito mais fácil eles conseguirem convencer o pessoal dos gnomos a mudar os votos deles para atingir um alvo do outro lado, do que eles tentarem mudar os votos das fadas. E aí eu fico pensando assim, como é que o Buda pensou que ele conseguiria mudar o voto da Fernanda, da Pitel, por exemplo? As duas a gente já imagina que vão votar na Leide, então não faz o menor sentido essa coisa que eles montaram. Para mim não faz o menor sentido, inclusive, a maneira como eles estavam conversando ali.
e tudo, a maneira como eles estavam arrumando aquilo, para mim não faz o menor sentido. Aí a Lady diz que se eles lá do outro lado vencerem, se organizarem direitinho, eles colocam os 3 no paredão, ela, a Yasmin e o Buda, que já está no paredão. Aí ela disse, continuou repetindo, que o Davi estava o mais fraco de lá na prova, que o Davi nunca venceu nada no BBB e tal. Só que aí, de novo, eu faço essa pergunta para vocês. A Lady largou a prova porque ela quis. Inclusive, ela verbalizou isso. Eu saí da prova porque eu quis. Porque eu não quis resistir por mais tempo. Ela falou que ela tinha condições de ir mais tempo e ela resolveu desistir porque ela queria ficar babando o ovo da Yasmin. Queria ficar ali conversando com a Yasmin, não queria fazer o esforço na prova, né? O Davi foi até o final da prova. Não me parece que ele seja tão fraco assim. Mas na cabeça da Lady, ele é fraco. Na cabeça do Buda, ele é fraco. Eu só não entendo aonde é que eles querem chegar com isso. Agora, aliás, se teve uma péssima estratégia que basicamente todos eles tomaram nessa prova, foi justamente se segurar no braço do coleguinha, na roupa do coleguinha. E quem fez muito isso foi a Fernanda. A Fernanda estava se segurando muito na roupa da Pitel. A Pitel estava se segurando muito na roupa da Fernanda e elas acreditaram que isso seria uma boa estratégia. Tanto que todos os outros ali durante a prova copiaram isso e também ficavam se segurando nas roupas um dos outros, porque eles acreditavam que segurando na roupa era mais fácil eles se prenderem ali na salsicha e não derrubarem, não caírem da plataforma. Só que isso não fez muita diferença, na verdade. A Fernanda e a Pitel ficaram umas 4 horas nessa prova. Percebam aí na imagem que elas estavam agarrando uma na roupa da outra, duraram ali. Só que teve um momento que a Fernanda disse para a Pitel que ela não suportava mais o frio, que ela não estava aguentando aí. E aí o que foi que ela fez? Ela largou um dos lados onde ela estava segurando a mão, no momento que a câmera estava filmando isso em close, e aí ela pulou fora da plataforma, pulou, e quando ela pula fora da plataforma, a Pitel cai no chão também, porque ela estava apoiada na Fernanda. Aí as duas acabam saindo da prova ao mesmo tempo. Para quem ainda não viu, eu vou mostrar aí o momento que as duas saem da prova, justamente por causa dessa estratégia errada. Uma estratégia que na teoria funcionaria muito bem, porque afinal você está se segurando na roupa do outro, mas na prática não serviu de nada, porque outra pessoa, um desequilibrava o outro nessa estratégia. Foi uma coisa completamente equivocada. A Fernanda estava morrendo de frio nessa prova e foi por essa razão que ela desistiu. A Pitel também riu no momento que ela caiu. Nem parecia que eles estavam fazendo uma prova do líder, né? Nem parecia que eles estavam ali. E só continuou na prova nesse ponto da madrugada a Isabelle, o Davi, o Matheus, a Bia e a Plantana. Esse foi o momento aqui, vamos mostrar para vocês, o momento em que a Fernanda acabou caindo da prova. O momento em que a Fernanda acabou se soltando ali da plataforma e derrubando a Pitel. Vamos mostrar para vocês verem como é que foi, ó. Vejam aí que ela cai e ela derruba a Pitel. E ela com a mão para cima, justamente a mão que estava segurando na Pitel. E a Pitel acaba caindo exatamente por essa razão, porque uma estava apoiando na outra. Foi uma estratégia muito equivocada essa que a Fernanda teve lá, equivocadíssima. Eu achei que foi uma estratégia burra no final, porque afinal, o que aconteceu? Você está fazendo uma coisa que acabou prejudicando o colega, acabou que não deu certo, né? É uma coisa que não ajudou em absolutamente nada nessa prova. Foi isso que acabou prejudicando a Fernanda. Aliás, eu achei que a Fernanda fosse durar bastante tempo, eu achei que a Fernanda fosse aguentar, porque ela já aguentou 2 provas de resistência, ela inclusive chegou muito longe na última prova de resistência junto com a Pitel, que foi quando a Bia se tornou líder, quando a Bia e a Isabelle venceram a prova. E aí ela foi longe ali, eu pensei que ela fosse ir longe nessa prova. Só que aí ela vai me fazer uma prova
de shortinho, vai me fazer uma prova com a parte de baixo do corpo descoberta, passando frio extenso ali. Não tinha como ela resistir, né? A Yasmin lamentou que a Fernanda saiu da prova. Aí a Fernanda disse que o frio pegou muito ela e que ela acabou saindo de lá. E aí ela comentou com a Yasmin que ficou agora nas mãos da Plantana ganhar a prova pro lado deles, porque não tinha mais para onde eles recorrerem. E aí teve um momento que a Pitel também estava comentando com as meninas que ela achou que o Tadeu tá chamando muito a atenção deles, nos discursos, na maneira como eles estão se portando ali, porque o Tadeu aparece mandando eles terem mais ânimos. Aí a Fernanda, no meio dessa coisa toda, falou assim, talvez seja porque a gente não tá entregando muita coisa, porque talvez a gente esteja um pouquinho xoxo aqui dentro. E aí a Pitel fala que ela percebeu que eles ali estão meio que entregues, parece que eles não estão querendo se esforçar tanto para fazerem as provas, porque eles não estão querendo se entregar tanto, porque eles montam a produção, montam uma prova em dias e aí eles levam 2 horas para acabar, parece que não está valorizando o trabalho deles. E aí a Pitel também fala que seria importante a Isabelle vencer essa prova do líder, porque se representaria muita coisa, seria uma mudança inédita, seria uma reviravolta, porque aí conseguiria dar uma mexida nas coisas da casa. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. A Isabelle bem tentou, né? A Isabelle queria, porque queria ir longe, porque ela tinha pensado na festa dela, do boi garantido e do caprichoso, só que não foi isso que aconteceu. Mas durante a prova, a Isabelle perguntou para o Davi se ele estava bem. A Isabelle, em certo ponto, já estava se sentindo mal e perguntou para o Davi se ele estava bem, se estava tudo bem com ele. Aí ele disse que só saio daqui de noite. Aí o Davi depois falou para todos eles, agora vocês podem sair daqui, porque aí eu ganho a prova, não vou mandar ninguém de vocês aqui pro paredão, e praticamente todos vocês estão no VIP. Nesse momento a Plantana tava lá do lado, né? Eu até fiquei pensando assim, Davi não vai dar um VIP pra Plantana, obviamente. Ele vai colocar esse VIP em outra pessoa. E a Isabelle teve um momento ali na prova que ela tava sentindo tanta dor, que ela começou a chorar. Vocês percebem que ela estava passando mal ali, que ela não estava suportando a dor. E aí, já de manhãzinha, acho que eram mais 6 e pouco da manhã, 7 horas da manhã, a Plantana desistiu da prova. Ela não aguentou, ela estava com dores, ela saiu da prova, saiu ali, chorou pra caramba. Todos eles aplaudiram porque ela foi distante, mesmo com a dificuldade que ela tá tendo nos pés, com aquela botinha ortopédica que ela usa, aliás, chinelo ortopédico que ela usa, mas infelizmente ela não aguentou. Ela chorou bastante por causa disso, ela tava muito pé da vida também com o Davi por causa das provocações, porque o Davi cantou junto com a Bia em vários momentos da prova, justamente para incomodar, justamente para fazer com que eles se sentissem muito incomodados e começassem a desistir. E até certo ponto deu certo, porque ficou assim. A partir do momento que a Plantana saiu da prova, a prova ficou em casa, como o Davi mesmo falou. Mas aí ela chorou, resistiu, durou bastante tempo, mesmo com o pé machucado. Não dá pra gente dizer que a Plantana não se superou, né? Mesmo com o pé machucado, ela foi bem distante nessa prova. E aí o Davi começou lá a fazer milhões de promessas durante a prova, disse que o pau ia quebrar caso ele se tornasse o líder, e basicamente ele disse que qualquer pessoa do outro lado ia direto pro paredão, mas para ele em especial seria a Lady ou a Yasmin. E aí ele mesmo falou, já tem uma pessoa mesmo no paredão ali, então é mais fácil pra gente, o Buda já tá lá, só falta a gente colocar mais 2 pessoas, né? E aí ficou essa coisa, essa reflexão que eu até coloquei escrito aqui. Mesmo que eles tentassem colocar
o Buda e a Yasmin no paredão, eles vão cair lá, não vai fazer nenhuma diferença, nenhum dos dois pode ser imunizados, então os dois de fato já são alvos fáceis para esse paredão. E aí o Davi disse para todos eles que eles podiam desistir para ele sair o líder, que ele ia dar o VIP para todo mundo lá. A Isabelle então respondeu para ele que ela não estava lá por uma pulseirinha do VIP, ela estava lá para ser líder. Aí a Bia disse: ô Davi, tu podia passar sem essa, né? E aí pouco tempo depois, o Davi também disse que ele queria continuar na prova por causa da festa do líder. Só que aí a Bia disse que ela queria continuar na prova por causa da imunidade, porque ela queria passar mais 12 dias na casa. Eu acho que são 10 dias quando você ganha o líder que você se sustenta ali. Mas ela disse que era por isso o motivador dela continuar. E aí, pouco tempo depois, a Isabelle desistiu porque ela não aguentou a bexiga, ela estava com muita dor na bexiga. Ela reclamou muito de dor, saiu da prova por causa disso. E aí, quando ela saiu, a coisa ficou mais em casa ainda. Ficou o Davi, a Bia e o Matheus na prova. E aí a Bia sugeriu para o Matheus comprar o Poder Coringa dessa semana. E aí o Matheus falou para ela que é meio difícil ele comprar esse Poder Coringa, não porque ele não queira comprar, mas ele disse que precisa ter o pé no chão, porque ele não tem tantas estalecas assim e o perde-ganha pode ser imprevisível. Pode ser que ele perca alguma coisa, pode ser que ele ganhe alguma coisa. A Bia lembrou que o Lucas é quem tinha mais estalecas. E aí ela falou: ah, mas você vai pro VIP, você vai ganhar 800 estalecas. Mas o Matheus falou: isso basicamente faz a gente ficar ali igualado. Só que vai que de repente eu perco alguma coisa lá no perde-ganha e o Buda ganha alguma coisa. Aí ele vai poder comprar o Poder Coringa e aí a gente não. E vou ser sincero com vocês, o Poder Coringa é uma bela de uma bosta. Então é melhor que eles nem gastem dinheiro. Imagina quem gastar dinheiro comprando o Poder Coringa e descobrir que ele vai ter que imunizar um dos alvos lá da Bia. A gente já vai falar desses alvos aí. Um Poder Coringa que não vai dar vantagem pra ninguém. É um Poder Coringa que não faz a menor diferença. E aí, o Davi continuou na insistência dele, falando lá as opções de voto que ele tinha, falando das possibilidades de voto que ele queria pra botar no paredão. Ele falou assim: ah, eu vou votar na Lady, vou votar no Bila, a Yasmin também é uma das minhas opções de voto. E aí a Bia tava, inclusive, falando pra eles lá que a Giovana tava bastante incomodada de fazer a prova com eles. Ela comenta que a Giovana é uma das opções de votos dela. Aí o Davi diz que as opções de voto dele concretas são a Lady e a Yasmin. A Bia diz que concretamente é na Yasmin ou na Plantana. Aí a Bia comenta que a Plantana de fato não queria fazer aquela prova junto com o Davi. E aí ela disse que se ganhasse a liderança, ela ia dar uma pulseira pra Pitel e dizer: você falou que eu era a quinta série em outro momento, então agora eu vou dar essa pulseira pra você. Aí a Bia também falou lá que ela queria que o top 5 fosse só com eles. Já pensou se fosse assim, eu, o Matheus, o Davi, a Isabelle, a Alane? Aí o Davi tava falando: a gente precisa lutar pra gente chegar junto lá. Basicamente, são eles que vão chegar de fato no top 5. Se nada der errado, se os gnomos e os puxadinhos que sobraram ali não conseguirem armar uma estratégia de colocar 4 ou 3 deles no paredão e conseguir eliminar um deles. Se eles conseguirem escapar, eu acho muito plausível, sim, que os 5 cheguem juntos no top 5. E aí sim vai ser um contra o outro. Mas isso a gente vai ter que ver mais lá na frente. E aí, já era de manhã, a Pitel tava conversando com o Buda. Aí a Pitel tava falando lá que ela acha que se for um paredão do Davi e o Bila, quem vai acabar indo passear vai ser justamente o terceiro elemento nesse paredão. Aí o Buda falou assim que ele tava com um sentimento ruim de que agora a coisa tá se voltando contra ele, que o tempo dele no BBB já tá chegando. Ele falou lá pra Pitel que ele acha que tá realmente na hora dele ir pro paredão, na hora dele ser eliminado.
E aí ele mesmo fala, até esse ponto do jogo, eu não sei mais se eu sou interessante pro jogo, não sei mais se eu tô acrescentando alguma coisa nesse jogo. Ele já tá meio que pressentindo que a coisa vai pegar pra ele agora. E eu acho que não vai demorar muito mesmo pro Buda acabar sendo eliminado se ele cair num paredão certo. Porque a gente, né, tem que levar em consideração a torcida do Davi e o ranço que a torcida do Davi tem. A torcida do Davi tá com muito ranço pra cima da Yasmin e da Lady. Vai que ele vai no paredão com uma Yasmin ou com uma Lady. Eu acho que aí ele escapa. Agora, se for ele no paredão sozinho, com duas pessoas das fadas, aí eu acho que o Buda não tem pra onde escapar. Ele vai acabar se dando mal. Aí o Matheus foi o 10º participante a se deixar aprovar do líder. Ele aguentou um pouquinho mais de 1 hora depois que a Isabelle saiu. E ficou uma disputa entre o Davi e a Bia. Ele saiu porque ele não aguentou também de dor nos pés. Ele falou que ele queria resistir no máximo umas 12 horas ali, que ele achava que a prova fosse durar por volta disso e tal. Só que ele não aguentou a dor nos pés, acabou caindo na hora que ele estava arrumando os pés dele. Tanto que ele precisou até de ajuda do Dami para ser retirado da prova. Aí a Plantana estava observando ele sair de lá de dentro. E aí ela foi dizer assim para ele, acho que foi pro Buda, pra Pitel, perguntando se eles estavam preparados para uma possível liderança do Davi. Aí a Pitel até falando que não tinha como prever isso e tal, mas que ela achava que a Bia tinha bastante força também para vencer essa prova do líder. E aí a Plantana até falou, a Bia também, ela é muito resistente, mas o Davi, ele também é muito resistente, ele estava muito do lado da Isabelle, e aí a Isabelle deu muita força para ele, pode ser que ele consiga chegar bem longe nessa prova e tal. E aí depois ela comentou com a Isabelle, mas a Bia vai dar o sangue para vencer essa prova justamente no Dia da Mulher, então que ela vai lutar até o final para vencer. E foi isso que aconteceu. O resto do dia lá no BBB foi a disputa do Davi com a Bia. Foi uma disputa em casa, digamos assim, porque os dois são aliados, mesmo que a Bia não confie tanto no Davi e nem ele confie tanto nela. Mas ele disse que a Bia podia desistir, só que ela disse que ali é jogo. A Bia jogou na cara do Davi que ele é que vive falando isso e que ela não ia ceder a liderança para ele. E aí a coisa foi ali, os dois ficaram horas ali, os dois ficaram horas discutindo, o Davi tentando convencer a Bia de uma certa forma a deixar a prova, tentando convencer de uma certa forma ela a sair, só que ela não quis sair da prova. E aí os dois fizeram ali várias e várias combinações. Se eu vencer, quem é que eu vou mandar pro paredão? Aí ele diz, se eu for líder eu vou indicar a Lady ou a Yasmin. Aí a Bia disse que as suas opções hoje são a Yasmin, a Plantana, a Pitel. Só que ela falou que a Pitel ela só daria a mira pra Pitel ficar ali sentindo a pressão e tal, mas que ela não indicaria de fato pro paredão, que ela indicaria a Giovana ou a Yasmin, pendendo mais pra Yasmin e tal. Ela foi, e os dois conversaram nessa possibilidade. Aí o Davi disse que para ele seria também interessante colocar a Lady no paredão, porque ela se mete aonde ela não é chamada. E aí ele continuou provocando a Bia, dizendo, vai Bia, vai lá, vai, desiste da prova, acaba logo com isso, que já tá chato. Ele ficou provocando. Aí teve um momento que ele falou, tá muito frio aqui, tá muito quente aqui, coloca mais frio, bora lá. Ele tentou convencer a Bia a largar a prova para ele ser o líder. E aí a Lady lá conversando com as meninas, fazendo um cenário sobre como é que ela vai pro paredão. A Pitel tava dizendo ali que é muito difícil ela ver a Lady indo pro paredão. Inclusive ela disse que a Lady tava com síndrome do sol. Aí eles repercutiram as opções de voto. Aí a Lady disse, não, agora eu vou pro paredão, agora eu não tenho como escapar. Aí a Pitel rebate a Lady e fala assim, bom, nós temos uma casa com 13 pessoas,
onde 3 votos não são suficientes para levar alguém para o paredão. Só que aí é o suficiente, sim. Parece que a Pitel é que não se ligou para esse fato. É mais do que suficiente para levar uma outra pessoa para o paredão. 3 votos, dependendo da dinâmica, pode ser que sim consiga levar. Aí a Pitel estava dizendo que a Lady tem a síndrome do sol. Eu não entendi muito o que ela quis dizer com isso, mas eu acredito que ela quis dizer para a Lady deixar de ser besta, que ela não vai para o paredão por causa de 3 votos, que ela talvez precise de mais votos para ir para o paredão. E aí, eles ficaram ali especulando quem a Bia indicaria caso a Bia fosse líder. Aí a Lady diz que a Bia tem muito ranço da Plantana e que mandaria a Plantana direto para o paredão. Só que aí a Pitel discordou e elas não pensaram que a Bia poderia colocar na Yasmin direto. Eles não pensaram nessa possibilidade. Aí a coisa foi avançando ali na prova. Aí o Davi tentou negociar com a Bia, dizendo: se eu já tivesse sido líder antes, eu deixava você ser o líder agora, eu cedia a liderança para você. Ele tentou convencer a Bia de todas as maneiras, mas a Bia não aceitou. E ela disse que até parece que você ia fazer isso tendo a chance de ser líder pela segunda vez. Aí o Davi propôs que eles entrassem em um consenso, que os dois chegassem ali num consenso para ela desistir, para ele ser o líder. E aí a Bia disse que não, eu não sei desistir. Aí o Davi ficou ali com o pé travado já. Isso já era umas 3 e pouco da tarde, quando ele escorregou da plataforma, depois ali de tanta negociação, e acabou caindo da plataforma, e a Bia acabou se tornando líder dessa vez. Para quem não viu o momento que o Davi virou líder, esse foi o momento aqui que ele caiu da plataforma. Vamos mostrar para vocês o momento que o Davi caiu da plataforma. Olha aí, o Davi estava lá com o pé todo travado, e quando ele vai arrumar o pé dele, ele cai direto e a Bia continua na plataforma. Foi assim que o Davi se tornou o líder, a Bia, aliás, se tornou a líder desse BBB. Eu acho que é a 12ª líder do BBB. O BBB ainda vai ter no mínimo, mais 5 líderes. Então ainda tem, no mínimo, mais 5 chances aí para o Davi tentar ser o líder, pelo menos por uma vez, né? A Bia, então, venceu a prova, estava ali, mas praticamente ninguém comemorou a vitória dela. Ela foi a primeira a largar o provódromo. A Alane percebeu que tinha sido ela que tinha vencido a prova. Aí a Alane foi lá, abraçou ela, e o Davi saiu de lá praticamente carregado. O cara caiu no chão ali, com muita dor nos pés. O cara tava se sentindo muito mal ali. Aí a Isabelle foi lá para ajudar. A Isabelle disse: vocês são guerreiros, vocês avançaram muito, vocês conseguiram chegar muito longe agora e tal. Aí a Bia disse que ela parabenizou o Davi porque eles chegaram longe juntos, os dois foram muito longe. Aí o Davi falou: a Bia realmente é dura na queda, a Bia vai muito longe nessas provas. E aí teve vários e vários momentos ali da Bia com o Davi, com a Alane. A Bia, inclusive, chegou a se sentir culpada por isso. Aí teve um outro momento ali, um pouquinho antes da prova acabar, quando a Pitel e o Buda estavam lá na academia. Nesse momento aí, a Pitel estava conversando com o Buda e ela estava tentando entender qual seria o cenário ideal para o Davi sair, como é que o Davi poderia ser eliminado do BBB. Aí a Pitel tava falando assim que o Davi tem uma trajetória com um enredo que foi se construindo ali dentro por causa das rivalidades que ele tem. Aí o Buda acredita que, pelo fato dele já estar no paredão, o Davi não teria o prazer de votar nele ou indicá-lo, e que ele poderia voltar na bate-volta e que ele ia fazer isso para jogar tudo na cara do Davi. Aí a Pitel disse para ele que o Davi
tem o enredo ideal que ele pediu para Deus. Ele foi citado várias vezes nos discursos de eliminação, aí ela citou o Rodriguinho, ele conseguiu eliminar a Vanessa, e ainda ele, se for líder e puder indicar a Yasmin e ela ser eliminada, é tudo que o Davi precisa para se fortalecer ali dentro e dar mais força para o enredo dele. Aí eles analisaram quais os cenários possíveis para o Davi ser eliminado dessa vez. Aí a Pitel disse que o Davi é muito difícil de quebrar, porque para ele sair precisaria de um cenário muito favorável. E ela diz que isso praticamente não está existindo ali, porque ele já foi para vários paredões e que ele já fez muita merda ali dentro, mas que o público parece que não vê o lado deles e vê apenas o lado lá em que o Davi é o virtuoso, então que o Davi é sempre perdoado. Detalhe que foi ela mesma quem disse isso, né? Aí o Buda disse que se ele for com o Davi nesse paredão agora, é bem provável que ele seja eliminado, porque a rivalidade dele com o Davi vai ser reavivada. E vai mesmo. E aí eles traçaram os cenários que eles poderiam ir para o paredão. Aí o Buda já disse que ele tá no paredão, a Pitel já imaginou que ela vai ser a indicada pela Bia, e aí o voto deles, eles deixaram em aberto ali, que pode ser ou no Matheus ou no Davi. Pela estratégia que eles estão montando ali, como eles ainda não tinham o resultado, para eles o Davi era o stand-by. O Davi só vai se de fato ele não fosse o líder ou não fosse o anjo. Aí a Pitel continuou analisando esse cenário todo aí do Davi e eles chegaram à conclusão que é meio difícil ter um cenário ideal ali para eliminar o Davi. É meio difícil, porque agora, mesmo eles sabendo que o Davi é um dos favoritos do público, não tem como eles conseguirem eliminar o Davi nesse momento. Aí depois, quando a Alane estava entrando lá dentro da casa, porque ela já estava se sentindo mal de ter vencido a prova, ela chorou, aí ela se questionou ali com a Alane, perguntou se ela tinha sido egoísta porque ela venceu a prova do líder e o Davi não, porque os dois negociaram lá dentro. Aí a Alane disse que não há nada de errado em ter vencido a prova, que não há nada de errado ela ter pensado nela mesma, de ter vencido, não havia nada de errado, não havia nenhum problema na prova dele. Não havia. Ela venceu porque ela foi melhor do que ele. Ela resistiu mais do que ele. E era sobre isso. Aí depois o Davi foi lá, foi conversar com a Bia. Falou pra ela não se preocupar, porque tá tudo em casa. Ele realmente contou que ele tentou convencer a Bia a desistir da prova, só que ela não quis. E ele sabia que a Bia não ia desistir, porque a Bia é muito boa nas provas de resistência. Ele comentou ali que realmente agora tá tudo em casa mesmo, que todos ali são aliados, então eles vão nos mesmos alvos, vão nas mesmas estratégias. E aí, basicamente, eles chegaram à conclusão de que, independente de quem vencesse a prova do líder, eles teriam agora o poder de dar uma mexida na casa. Só que aí, vamos lá fazer agora um exercício de especulação aqui. A Bia, a gente já sabe que ela tem a Plantana, a Yasmin como alvos principais. E muito provavelmente ela vai indicar a Yasmin direto pro paredão, basicamente como o Davi quer. Se o Davi for esperto, ele vai continuar insistindo nisso. Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: a Bia vai dar 5 miras hoje. Muito provavelmente ela vai dar para Fernanda, para Pitel, para Giovana, para Yasmin. E a quinta pessoa que eu ainda tô em dúvida para quem ela vai dar essa pulseira. Mas eu acho que essa pulseira não tem mesmo para onde escapar, vai ser a Giovana. Então vamos lá, ela vai dar essa pulseira para Fernanda, para Pitel, para Yasmin, para Giovana. E o quinto elemento dessa história aí talvez seja uma das outras meninas, quem sabe uma Lady. Eu acho que ela consegue colocar a Lady ali. Eu acho, talvez ela vá na Lady, apesar dela estar com o ranço da Lady bem menor, são 5 miras, porque o poder de quem comprar vai ser justamente imunizar
essa pessoa. E aí vai que o Buda compre esse poder, ele vai acabar imunizando a Lady no paredão ou a Yasmin. Mas só que a Yasmin não vai poder porque ela já tá com a consequência de que ela não pode ser imunizada em hipótese alguma. E aí vai ter uma complicação também no VIP da Bia. Porque se forem 5 pulseirinhas do VIP, contando com a dela, ela vai ter que colocar uma outra pessoa. Ela vai estar no VIP, ela vai colocar o Matheus, ela vai colocar a Isabelle, ela vai colocar o Davi. E ainda vai sobrar uma pulseirinha. Quem seria esse quinto elemento? Quem seria essa quinta pessoa que ela colocaria? Será que ela colocaria a Lady ali? Será que ela daria uma segunda chance para a Lady? Todos esses fatores são meio que complicadores para ela nesse momento. Então a gente vai ter que descobrir isso hoje à noite. Aí eles fizeram lá uma homenagem pro Dia da Mulher, contando as histórias delas. As meninas contaram todas as histórias delas. E foi interessante isso. E depois, hoje do programa, nós vamos estar aqui. Vai ter mais vídeo pra gente comentar aí como foi que a Bia deu as pulseiras dela, quais são os alvos dela, quem é que vai pro VIP dela, como é que foi a prova ali que o Tadeu falou. A gente vai contar isso pra vocês daqui a pouco. Ó, muito obrigado por você ter chegado até aqui, 46 minutos de vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.